Estamos de volta com a série de entrevistas aqui da TV Guarapari. Na segunda-feira, você que está acompanhando já sabe, segunda-feira são candidatos ao governo. Quinta-feira, candidatos ao Senado. Hoje, quem está conosco aqui é Mauro Ribeiro, candidato ao governo do Estado pelo PCB. E junto conosco também, jornalista da imprensa local Antonino Campos, que é do jornal Hora da Gente, e José Rabelo, que é editor-chefe do site Século Diário. Queria também dizer que nessas entrevistas a TV Guarapari está também ao vivo no nosso site, que é o www.tvguarapari.com, através do streaming. Nesse segundo bloco, nós temos perguntas que foram feitas pelas entidades. Mauro, você pode escolher uma aqui também, várias perguntas, aí os envelopes são todos iguais, também falando sobre estrutura, questões de Guarapari, né? Pega um do meio aí, vamos lá, ver qual é a pergunta, qual é a entidade, qual a pergunta, né? Para que você possa responder. Foi uma forma de te dar a oportunidade às entidades de participarem também do programa, mandando as perguntas. É a pergunta para o governador. A entidade é a PAI, de Guarapari. Candidato ao governo, o governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação, já firmou um convênio com as instituições para a contratação de profissionais da área da educação. Qual a proposta do governo, que o senhor teria, para possibilitar também a cedência e ou a contratação de profissionais na área da saúde para atuar dentro das entidades e transporte específico para os assistidos? Deu para entender? Deu para entender, deu para entender. Existe uma situação que é a parte da sua... e tem que ser dever do Estado. Existem várias pessoas que têm uma dependência maior, um condicionamento que talvez, por uma questão de saúde, ele precisa de mais apoio. É o caso dos alunos da PAI, é o caso de cadeirantes, é o caso de vários segmentos aí que precisam de apoio. O Estado tem que cumprir esse papel. Nós entendemos que o Estado não pode desassistir nenhum cidadão, principalmente esses que têm mais dificuldades. No caso específico das APAES, eu tenho uma experiência, eu nem gosto muito de vangloriar por isso, eu atuei um bom tempo no Serviço Especial Mão na Roda. Quando eu trabalhei no Serviço Especial Mão na Roda, os meus principais clientes eram os alunos da APAE, que tinham praticamente uma rotina diária de atividades na APAE. Muitos deles eram cadeirantes, então teriam que utilizar esse serviço. E eu conheço bem essa realidade, que as mães passam na APAE, às vezes as mães vão com o filho, tem que ficar lá o dia todo, porque às vezes em relação ao custo do deslocamento, com passagem, com tudo. E o trabalho que as APAES fazem hoje, de assistência, é extremamente relevante. Só que o Estado tem que cumprir o seu papel. O Estado tem que ser mais efetivo no atendimento às mães da APAE. No nosso governo, com certeza, as APAES vão ter um atendimento muito mais, acho que o que já tem hoje, muito mais que o Estado já dá hoje. Nós queremos praticamente ampliar essa rede, contribuir mais com a ampliação da rede de atendimento para os dependentes de síndrome de Down e outros problemas de saúde mental, e entender que isso pode ser tratado dentro de um ambiente que não seja manicomial, um ambiente que seja praticamente saudável, de recreação, que dê uma plena recuperação e a integração de volta a esse ser para a sociedade. Você acredita que é possível fazer isso dentro da sala de aula? Porque hoje a perspectiva é essa, né? A PAI acabou sendo uma opção, mas que houvesse dentro da sala de aula corrente, guardadores, apoiadores que pudessem dar assistência para esse tipo de aluno com necessidade especial. Olha, eu vou falar uma coisa, o PCB ele não tem um aprofundamento nessa questão, nós não temos uma discussão em relação, mas eu convivo com profissionais de educação porque minha esposa é educadora. E eu entendo que esse tipo de integração de criança junto com as demais demanda sim de apoio. Com certeza, se você tem uma criança especial dentro de uma sala de aula, você tem que ter um apoio especial também para ele. A professora que está no ambiente com mais de 30 alunos e um especial,
com certeza ela não vai poder desenvolver um bom ensino. Então, para que essa criança esteja integrada com as outras demais crianças e que tenha as necessidades delas atendidas, ela tem que ter um apoiador. A professora sozinha não dá. Correto. O Antonino, chegou a vez agora, Antonino, para que você faça a sua pergunta para o Mauro Ribeiro. Vou fazer uma pergunta sobre a questão da reforma tributária. Aí perguntar assim, mas fazer uma pergunta para um governador sobre a reforma tributária, eu acho que é pertinente. Porque se você perceber bem, a divisão do bolo tributário, hoje, se você vai dividir entre município, estado e União, o município fica com a menor parte, em torno de 17%, o estado com 23% e a União com 60%, uma centralização de poder. Isso também implica isso numa ditadura econômica sobre os municípios. E por que fazer uma pergunta dessa para você? Porque a base dessa estrutura, para modificar toda essa estrutura da divisão do bolo tributário, começa na base embaixo, com os vereadores, os deputados estaduais, o governador, os prefeitos. Por que fazer essa divisão do bolo tributário, mexer nisso aí? Porque o povo hoje está escravizado, porque na realidade não é o município que sofre, quem sofre é a população. Sim. Porque o município é que gera toda a riqueza do país e as pessoas estão morando no município, né? Que ela mora no município. Então tá a geração de riqueza e os problemas sociais estão no município. O que o senhor, como governador, junto com os prefeitos, vereadores, o que o senhor poderia fazer para amenizar esse sofrimento das pessoas em relação à divisão do bolo tributário? Primeira coisa, né, como você falou, a questão tributária não é uma questão que passa exclusivamente por a reforma tributária pelo papel de um governador, mas ele tem como fazer gestão junto a uma bancada, né? Hoje, a bancada que nós temos aí, eu acredito que nos representa muito pouco. O Estado do Espírito Santo continua sendo o Estado da Federação que ainda goza de menos privilégio em relação aos demais estados do Brasil. O nosso programa de governo é um programa socialista, é um programa de viés anticapitalista, porque nossa crítica é o sistema anticapitalista, a crítica ao sistema capitalista. Então, o que nós entendemos? Se a gente quer construir o poder popular, não adianta você achar que com a forma que está constituído o Estado, você vai ter como avançar em cima dela. Então, praticamente, minhas fichas estão apostadas no candidato Mauriase. A proposta nossa é uma proposta comum. Então, na proposta nossa, a gente pretende constituir a divisão do bolo da federação com os trabalhadores. É uma decisão coletiva. A decisão que depois o orçamento público, toda a discussão política das finanças do país passa primeiro por assembleias populares. Então, quer dizer, essa briga tributária entre um Estado e outro, de isenção fiscal, isso na nossa administração não vai ter, até porque nós somos contra a isenção fiscal. Não tem que ter isenção fiscal para as empresas se instalarem aqui. Isso acaba sendo uma ótica até desleal, porque o que acontece, tem um caso que a Parmalat estava em Minas, por questão de isenção fiscal, ela desmontou seu parque industrial e foi para São Paulo. Então, quer dizer, deixou uma população, um monte de trabalhador desempregado, uma população desassistida. Então, quer dizer, o que tem que ter são regras mais claras em relação a essa política tributária. Em relação, e para nós, a gente entende que isso só pode ser avançar e construir com o poder popular. Com os partidos que estão aí, com esse Congresso que está aí, a gente não avança nesse aspecto. O que vai acontecer é essa política nefasta, a arrecadação maior para o Estado, e o Estado que eu falo, a Federação, né, a União, e a União continua repassando todo aquele bolo, que são em torno de 47%, para os bancos, que é a amortização da dívida pública. E de retorno para a população, nada, né? Pois bem, agora é a vez do jornalista José Rabelo, do site Século Diário, fazer a sua pergunta nesse bloco. Candidato, o partido do senhor fala em falência sistêmica do capitalismo. Uhum. Né?
Sim. E a gente vive um momento, né, que esses 8 anos do governo Lula, mais os 4 do governo Dilma, né, onde se motivou muito o consumo. As pessoas hoje elas estão vivendo em função do consumo. Essa lógica do consumo é uma lógica que tem mexido com as pessoas querem comprar mais, as pessoas querem comprar geladeira, televisão. Existe uma febre de consumo, né? Sim. E eu pergunto para o senhor o seguinte, deve ser um desafio o senhor defendendo ideias que condenam o fim do capitalismo e propõe um novo tipo de poder, que é esse poder compartilhado com a população, né, como o senhor sugere, né? Eu pergunto para o senhor, como que o senhor consegue convencer a população, o eleitor, que a sua proposta é uma proposta melhor, uma proposta que todo mundo vai viver melhor, né, ter uma qualidade de vida melhor, se hoje as pessoas vivem em função dessa lógica do consumo? Essa lógica do consumo é extremamente nefasta, né? Porque se você for observar, a Europa viveu anos de ouro, né? Praticamente era praticamente o paraíso que a gente podia viver na Terra, com a social-democracia, os direitos preservados, acesso à saúde, educação, tudo de muita qualidade, né? Só que hoje isso já se reverte. Quando a gente fala em crise do capital, isso está muito bem claro. Você vê um país como a Espanha, com os índices de desemprego numa juventude, a Grécia, que é um caos hoje praticamente para poder administrar a Grécia, com toda a crise que a Grécia está vivendo. Então, quer dizer, o Brasil não está distante dessa realidade. A marola que o Lula falou e que a Dilma disse que botou uma barreira na porta do Brasil, praticamente isso nós estamos sentindo com índice inflacionário, perda de dinheiro, alto índice de terceirização, diminuição do Estado. Então, quer dizer, quando se fala em consumo, isso é inevitável. Lá na frente, isso vai estourar. Hoje tem programas para o trabalhador de baixa renda adquirir uma casa. Na sequência, já tem um programa para adquirir os eletroeletrônicos da casa, uma geladeira, a linha branca, né, que eles chamam, né, fogão, uma máquina de lavar. Quer dizer, o que acontece? É uma lógica que o capital está impondo, né? A indústria da construção civil e consequente, a indústria dessa indústria de bens de consumo, que até o automóvel ficou acessível para todos, mas o caos está imperado na cidade. Quem vai à Vitória e quer ir para Vila Velha no horário de pico, sabe que não vai andar. Vai ter que atravessar uma ponte, mais ou menos vai perder em torno de 40 minutos. Então, quer dizer, o capital, ele produz essa coisa que é muito bonita e muito gostosa, né? Você candidato, consumir, né? Até um contrassenso, né? Pede para a pessoa andar de transporte coletivo, mas incentiva a compra do carro zero. O que acontece é que a cidade fica parada, até o transporte coletivo fica parado no trânsito, né? A cidade não tem que respirar, as pessoas têm que viver na cidade e viver bem. Então, o consumo, ele não pode ser desenfreado. Por princípio, não tem carro, né? Eu não tenho carro, eu só ando de ônibus e bicicleta. Isso é uma posição minha, pessoal, eu gosto de andar de ônibus, me sinto à vontade de andar de ônibus, eu crio relações de amizade dentro do coletivo, né? Porque eu faço meu deslocamento de casa do trabalho para casa e para mim a minha vida segue perfeitamente. De bicicleta para se viver perigosamente, né? Porque andar de bicicleta nessas cidades aí é um desafio, né? Verdade. Isso aí com certeza você se expõe bastante, mas um pouquinho de adrenalina faz bom para a saúde. Seria melhor se nós tivéssemos ciclovias, né? Ciclofaixas que pudessem possibilitar esse transporte alternativo, que é extremamente positivo. Hoje há uma onda, né, a nível nacional de se implantar o sistema cicloviário, né?
Vitória ainda é muito incipiente nisso aí. Tem uma malha cicloviária, mas é muito pequena para a necessidade do trabalhador. Onde precisa a ciclovia não tem. Para te falar Vitória, fala a grande região metropolitana, né? Bom, nós estamos fazendo hoje aqui uma entrevista com o Mauro Ribeiro, ele é candidato ao PCB, ao governo pelo PCB, e nós vamos ao segundo intervalo do nosso programa de hoje e voltamos já com o bloco final, onde teremos perguntas que foram feitas de candidato para candidatos e, mais uma vez, as perguntas dos nossos entrevistados e as considerações finais. É um instante só e a gente já volta.